Olá, tudo bem, missionários? Nós estamos aqui para falar um pouco sobre relatório missionário. Algo que todos vocês estão sempre fazendo para apresentar às igrejas. Os relatórios missionários, eles devem ter uma organização. Eles precisam ter um padrão do qual vocês estarão levando às igrejas. O propósito do relatório missionário é informar as igrejas ou a um grupo de pastores, líderes, que você está realizando o trabalho com excelência. Nesse sentido, o relatório missionário, ele também precisa ser esclarecedor. Muitos relatórios missionários que têm sido dados têm trazido, de certa forma, uma certa confusão. Muitas vezes a maneira de você dar o relatório missionário, muitas vezes o próprio relatório missionário, a forma que você organiza o relatório missionário traz confusão. Então, para que vocês, missionários da MAB, possam aí ter uma direção, um padrão de relatório missionário, nós gostaríamos de dar algumas dicas para que essas dicas possam ajudar vocês na elaboração do relatório missionário. E a primeira dica que eu gostaria de dar é que o relatório missionário não é um bloco de notas, onde você coloca ali várias e várias notas e às vezes as pessoas não conseguem nem enxergar o que você coloca no relatório missionário. É como se você estivesse, então, dando diversas informações e não consegue dar uma informação. Então, lembre-se disso. O relatório missionário não é um bloco de notas. Em segundo lugar, o slide não é o seu texto, certo? Apesar de que aqui tem um texto, mas seria para explicar a vocês, o slide, de fato, deve resumir o que você vai falar. E não é o texto que você vai falar. Então pense um pouco comigo. Você precisa, de certa forma, resumir no slide aquilo que você vai falar. E não colocar o que você vai falar e ficar lendo. Você não está lendo uma ata, lembre-se disso. Você está dando um relatório. Então você tem que ter em mente o que você faz. Claro que você vivencia isso em sua vida. Por isso, lembre-se, o relatório missionário não é o seu texto. Em terceiro lugar, o slide não serve para me lembrar o que vou dizer. Eu preciso, de fato, já saber o que eu vou dizer. Exemplo, eu coloco ali uma foto ou alguma situação do trabalho. Eu preciso saber o que é aquilo. Eu não tenho que colocar tudo ali para eu lembrar. Peraí, deixa eu ler aqui, pessoal. Tá. Não. Você já tem que saber e assim poder passar para as demais pessoas. Então, eu diria que num relatório missionário, você precisa estar bem seguro do seu relatório missionário. Continuando, não use imagens, legendas ou imagens com legendas. A ideia é que a imagem de fato já mostra o que você quer que as pessoas imaginem, ou que pelo menos você vai falar para as pessoas o que você quer passar. Muitas vezes você coloca várias imagens, ou é colocado várias imagens em cada uma legenda. E muitas vezes essa legenda, ela é contrária à imagem que você colocou, não tem nada a ver. Por isso é importante, e aqui eu vou falar daqui a pouco sobre isso, você colocar uma única imagem e você falar daquela imagem. Por exemplo, vamos pensar,
Quando você vai colocar uma imagem, você tem que ter certeza do que você vai falar daquela imagem. E uma coisa importante aqui, a cada ano as imagens que você coloca devem ser mudadas, porque muitas vezes você dá um relatório de 1990, um exemplo. Aí no relatório de 2023 você coloca aquela mesma imagem que você deu naquele relatório de 1990. Deve ter um crescimento, eu entendo, uma evolução. E aí, ao evoluir o trabalho e a dinâmica do trabalho, você não vai falar o que você falou no ano de 1990 em 2023. Então, eu preciso dizer que a cada ano você deve trazer novas imagens e saber exatamente o que você vai falar daquelas novas imagens. Vamos pensar aí. Você vai falar sobre trabalho em equipe. Então, um trabalho em equipe, quando você coloca uma imagem dessa, você mostra a dinâmica de que várias pessoas se juntam com o propósito de realizar aquele trabalho em equipe. E aí você vai falar que por mais que haja uma diversidade aí, que as pessoas não sejam iguais, nem nas suas mãos e roupas, mas elas estão se dispondo a se sentar e fazer um trabalho em equipe. Só que muitas vezes você vai falar sobre o trabalho em equipe e você bota uma imagem que não tem nada a ver sobre o trabalho em equipe. Em segundo lugar, você ainda pensa no trabalho em equipe e fala que os irmãos devem se motivar e a sua aparência é: vamos estar motivados, irmãos. Só que tanto a foto que você coloca, o slide lá, como a sua maneira de falar não motiva ninguém. É como a gente está na igreja e a gente vai cantar aquele hino. Que alegria neste dia. Que alegria! É necessário, então, a gente colocar aí, por exemplo, essas crianças no trabalho em equipe e a alegria delas participarem dando o máximo de si. Então, deve ter uma ênfase, uma motivação naquilo que você vai falar. E aí as pessoas vão se empolgar e vão querer, de fato, ajudar. Muitas vezes, no relatório missionário, algumas pessoas falam que o missionário, muitas vezes, só reclama, e muitas vezes é só choro, choro e choro. E não há, de fato, ali, o que nós podemos pensar é uma alegria em fazer o trabalho e uma motivação para a igreja participar daquele trabalho. Então, pense ainda um pouco em relação a isso. Pare de usar animações por demais, certo? Use um efeito único e tente caminhar nesse efeito único. Muitas vezes, em relatórios missionários é colocado muitas coisas, imagens e até mesmo algumas coisas para divertir o público. Não, lembre-se da seriedade do trabalho e ao mesmo tempo que o trabalho deve ser feito com amor, alegria e dedicação. Então, use figuras, imagens, fotos, use momentos que de fato expressam alegria, mas de maneira que naquele momento de relatório seja manifestado ali uma seriedade na maneira de passar o relatório. Lembre-se, as letras elas precisam ser grandes. Elas precisam, de fato, ser legíveis. Quem está olhando o slide, hoje a gente usa muito o projetor, quem está longe ou perto, as pessoas devem compreender o que estão lendo ali. E aqui uma questão importante que eu queria destacar para você é que quando muitas vezes você coloca letras pequenas, tem irmãos que saem lá do último banco e, peraí, deixa eu anotar aqui que eu não estou vendo nada não. Então, o tamanho que seria o tamanho mínimo aí, na preparação dos slides, é 30 pontos, que dá para você enxergar. É esse tamanho aí que eu estou colocando, certo? Que é um tamanho que você, nem que você, como eu, né? Ó, eu estou sem óculos, ceguinho.
mas eu estou conseguindo ler aqui, ó, coloque uma fonte legal. Agora, se eu colocasse aqui pequena, iria dar problema, certo? Então, essas dicas servem para você, meu amado missionário e missionária, ter ali uma direção, né? Um rumo que as pessoas não olhem tanto para aquela boniteza ou coisa do slide, aquele... Muitas vezes as pessoas olham para o slide, poxa, como é bonito, mas não olham para o que você realmente quer passar ali. Então, cuidado em relação a isso, certo? E uma informação por slide. Às vezes, quando você coloca muitas informações no slide, as pessoas não vão entender o que de fato o slide quer passar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você coloca fotos do início do trabalho, do meio do trabalho e do fim do trabalho em um slide só. Às vezes é umas 300 fotos em um slide, que não dá nem para a gente enxergar, não consegue nem ver. Então, tente colocar uma informação por slide. Agora, não vai botar 100 slides para você apresentar no relatório missionário. Tente ser resumido. Às vezes, o que acontece é que você é convidado para dar um relatório numa igreja e a primeira coisa que você fala é: o pastor só me deu 10 minutos, o pastor só me deu 15 minutos. Não, agradeça e dê o relatório ali, porque senão nunca mais você vai dar nem 10 minutos naquela igreja, né? Então aproveite bem o tempo que lhe foi dado e use quantos slides você quiser. Agora, só que lembre-se, dentro daquele tempo que foi dado a você, tá bom? Dentro daquele tempo. E aqui um cuidado, um alerta. Procure colocar nos slides fotos que mostrem o trabalho e que o trabalho seja conhecido pela igreja, porque talvez nunca a igreja vai lá onde você realiza o seu trabalho missionário. Mas você está trazendo ali através daqueles slides, certo? E um detalhe aqui que eu acho que é essencial. Procure colocar fotos do trabalho e não de outras coisas, mas do trabalho, para que as pessoas conheçam aonde vocês se reúnem, o trabalho de evangelização, o trabalho de discipulado, o trabalho com crianças, e isso vai fazer com que as pessoas tenham uma visão completa. Muitas vezes você coloca lá um mato, você está lá no mato, você coloca muitas vezes a foto de algo que não tem nada a ver com o trabalho. Então, cuidado nesse sentido, certo? E aí eu diria que há um roteiro mais ou menos a ser seguido aí do trabalho. Primeiro, informação pessoal. Quem é você? Em qual missão você pertence? Aonde você está trabalhando? Então, isso seria o roteiro, o começo do relatório, né? Segundo, informação do campo. Aonde é? Em qual cidade fica? Talvez você possa dizer os habitantes ou coisa desse tipo, mas lembra, em um slide, em cada momento. Terceiro, como está o trabalho atual? Não fale de 1990, não. Fale de 2023, certo? Então, eu penso que cada missionário deve atualizar o seu relatório missionário, certo? Muitas vezes você fica usando foto, como eu disse, lá do começo do trabalho. Não, fale agora como é que está e qual a perspectiva futura, certo? E aí seria os projetos futuros. Ou como dentro do projeto que você fez, em qual etapa está o seu trabalho missionário. Coloque os pedidos de oração e aliste os pedidos atuais de como você pode contar com os irmãos nesse sentido. Lembra dos agradecimentos, é importante de você agradecer à igreja pela oportunidade de dar o relatório e de você agradecer a Deus principalmente por ter aberto as portas ali, estar te usando e usando irmãos e irmãs. Lembre-se disso. E o cartão missionário que a MAB já providenciou para cada um de vocês, né? Você pode colocar lá bem grande no slide e, se possível, você está com o cartão missionário para que quando ali
você acabar de dar o relatório, você possa entregar para os irmãos, certo? Então, essas seriam umas dicas que eu poderia orientar os irmãos no relatório missionário. Qualquer dúvida, você pode falar com a gente, tá bom? Sabe que a gente está aberto para ajudá-los. Que Deus abençoe o ministério de vocês e a vida de vocês. Um abraço.